A palavra diz: misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então Deus terá misericórdia de você se você estiver fiel a Yahushua HaMashiach, pois ele não te deixará negar o nome dele, mas você será fiel até o fim, até a morte. A palavra diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então creia que assim que você der a sua vida por amor de Yahushua, você receberá a vida eterna, pois a vida está no Filho. A palavra diz: instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabeste e freio para que não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se chegue a ti. E agora pelos canais, azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra, você não será como o cavalo e nem como a mula, pois aqui você receberá o entendimento para que da sua boca não tenha freio, antes tenha a palavra de Deus, e ela vos conduzirá à vida eterna. A palavra diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantei diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará, pois você está com as palavras de Deus, as suas promessas, e ela não te desamparará, mas te manterá firme até a morte. A palavra diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Então assim seja na tua vida, pois Deus te ajudará, você não será abalado. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Porquanto passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Siba em teu lugar. O fogo não passará por então o fogo não passará por tua alma, pois você não será lançado no lago de fogo, e lá você não arderá, pois você entregará sua vida por amor de Yahushua HaMashiach, e a palavra de Deus vai te manter de pé diante do inimigo, e assim a chama não arderá em ti, mas será levado para junto de Deus. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és o meu. Deus vai te remir assim que você entregar a sua vida a Ele, e ser fiel a Ele até o fim, pois tu és dele, e o que é dele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Não temas, porque eu sou contigo. A palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Tu a quem tomei desde os confins da terra, eu te chamei dentre, eu te chamei dentre, eu te chamei dentre os seus mais excelentes. Eu te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitarei. Então seja servo dele, seja obediente, entregue sua vida por amor de Yahushua HaMashiach, pois ele nunca te rejeitará. Antes ele te escolheu, pois sabe que você vai conseguir, pois traz consigo as palavras dele, as quais te fortalecerão, para que não neguem o nome de Yahushua HaMashiach. A palavra diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijais e alegrais. Então você também está sendo participante então você está sendo participante das aflições de Cristo, pois da mesma maneira, Cristo também padeceu por você, por todos nós. Foi torturado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. E você também será torturado e morto. E se não negar o nome de Yahushua HaMashiach, será ressuscitado, e vos regozijareis e alegrareis. A palavra diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Então, assim que você confiar na palavra de Deus e entregar a sua vida por amor a Ele,
você não receberá a punição do lago de fogo. Antes receberá o galardão do salvo, a vida eterna no reino de nosso Pai. A palavra diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A palavra diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. A palavra de Deus te cercará para que você seja obediente, tendo misericórdia de Yahushua HaMashiach, pelo que ele fez por todos nós na cruz, e será fiel a ele até a morte. A palavra diz: olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos do vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Então não clame outro além do Senhor Deus, o Rei do universo, o qual criou os céus e a terra, e ele te sustentará firme até o fim. A palavra diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro virá do Senhor, pois traz consigo a sua palavra, e ela te sustentará de pé. A palavra diz: e assim com confiança, e a palavra diz: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então Deus vai te ajudar nas horas de tortura, e você não temerá o que o homem poderá fazer a ti, pois você confia no Senhor, e ele te sustentará de pé até o fim. A palavra diz: no dia em que eu clamei, me escutastes e confortastes com força a minha alma. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Na hora da tortura você deve estar clamando as promessas de Deus, e ele te escutará e confortará com força a tua alma, para que você não negue o seu nome, mas será fiel a ele até a morte. A palavra diz: a palavra diz: naquele dia se dirá a Jerusalém. A palavra diz: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueça não se enfraqueçam as tuas mãos, e as tuas mãos não fraquejará, pois será fiel até a morte, e não negará o nome de Yahushua HaMashiach. A palavra diz: disse-lhe Yahushua, a palavra diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra diz: eu sou a ressurreição e a vida. A palavra diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então que a sua alma busque a Ele, busque as suas promessas, pois assim o Senhor salvará em silêncio, pois assim o Senhor guardará em silêncio a salvação. A palavra diz: visto que fostes preciosos aos meus olhos, também, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Então seja fiel a ele, seja precioso aos olhos dele, pois em ti estará as palavras de Deus, e ele verá a luz em ti, que é a palavra dele. E ele estará contigo, e trará a sua descendência. Você se juntará aos irmãos que estão salvos. A palavra diz: Yahushua HaMashiach é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra diz: Yahushua HaMashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então não se preocupe com as coisas deste mundo, porque você não vai levar nada daqui, apenas as tuas obras, os teus frutos. E o fruto daquele que ficou para a tribulação é dar a sua vida sem negar o nome dele, sendo fiel até a morte. A palavra diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, assim que você morrer por amor a ele, não será condenado, mas passará da morte para a vida eterna. A palavra diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E se você tiver com as promessas de Deus, a palavra de Deus em seu coração, Deus é maior do que todos, e ninguém te arrebatará das mãos dele, pois você será fiel a ele até a morte, e ninguém de maneira nenhuma conseguirá fazer com que você negue o nome dele. Antes será fiel até a morte.
A palavra diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. A vida está na palavra de Deus, em suas promessas. Então creia e se entregue por ele, por amor a ele. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Yahushua, o Cristo, a quem enviaste. Então, se você não tomou a decisão de aceitar a palavra, a decisão é essa: saber que existe o único Deus, o qual criou os céus e a terra, e que ele enviou o Filho, Yahushua HaMashiach. E se você crer na palavra dele, crer no Filho dele e se entregar por amor a ele, tendo consigo a sua palavra e o nome do Filho, você receberá a vida eterna. E disse-lhe, a palavra diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A depois ali. A palavra diz: se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, então o teu rosto levantarás sem mácula, e estará firme, e não temerás, porque te esquecerás do cansaço, e lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que ao meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã, e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Então, ainda que seus inimigos te cerquem, te torturem e façam o que for, você terá a esperança. E assim que você entregar a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach, você repousará seguro, pois estará à direita de Deus, a vida eterna. A palavra diz: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então a tua alma deve esperar no Senhor, pois pois somente ele pode te livrar do lago de fogo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. Tu te aproximaste do Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. E o dia que você vai invocar o nome do Senhor é na hora da tortura. E ele te dirá, não temas. Pois você conseguirá passar pela tortura e de maneira nenhuma negará o nome de Yahushua HaMashiach. A palavra diz: porém eu buscarei a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número, para pôr aos abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Deus, quando você se abater, morrer por amor a Ele, Ele te levará para o lugar alto. E você que está enlutado por ver os seus irmãos padecendo por amor de Yahushua HaMashiach, se exultará na salvação deles. E assim, os salvos também se alegrará na sua salvação, assim que você entregar a sua vida por amor a Ele, e se encontrar à direita do grande Rei. A palavra diz: tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. A palavra diz: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De toda a de, de tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então invoque o Senhor, clame o nome dele, desde a tarde até amanhã. Esteja sempre clamando o nome dele, antes da tortura e durante a tortura. Clamar o nome dele é clamar a palavra dele, as promessas de salvação, vida eterna e as promessas de fortalecimento. A palavra diz: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e eu glorificarei. Então Deus vai te tirar da angústia, no momento da tortura, pois você estará clamando as promessas dele. Pois Deus, a palavra de Deus é o teu refúgio, e você confia nas palavras dele. E assim, se você morrer por amor a ele te glorificará. A palavra diz: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor de grandes misericórdia.
O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Ainda que você tenha ficado para a tribulação, pois caiu no engano do inimigo, Deus te levantará. Deus levantará você que está abatido, pois você encontrou o canal Azeite na Lâmpada e o canal Espírito Santo Ministra, e agora você vai ser erguido e voltará à batalha para derrotar o inimigo, pois não negará o nome de Yahushua HaMashiach. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Então você falará as promessas, Deus invocará o nome dele. E ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ele cumprirá a sua vontade, que é de não negar o nome dele e ser salvo. E ouvirá o seu clamor e te salvará. A palavra diz: o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Então Deus vai te guardar por você. Então Deus vai te guardar por vocês, pois vocês têm amor a Ele. Pois ainda que esteja sendo torturado, você está sendo fiel a Ele. Mas aqueles que o negarem e aqueles que aceitaram o governo da besta, aceitarem a marca da besta, serão todos destruídos. Isso é, serão lançados no lago de fogo. A palavra diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então guarde esse mandamento de entregar a sua vida por amor a ele, pois você só deve dar um único fruto, que é entregar a sua vida e morrer por ele. E assim você receberá a vida eterna. Mas não pode negar o nome dele, tem que dar o fruto e ser fiel até a morte. Foi revelado em visão que no tempo da angústia, no momento da tortura, eles vão ficar falando que se você negar o nome de Yahushua HaMashiach, eles vão parar com a tortura e vão te dar comida e água, as coisas básicas para o corpo. Mas isso é uma mentira, Satanás é mentiroso. Eles vão pegar as pessoas que negaram o nome de Yahushua HaMashiach, vão levar para um local escondido à vista dos outros que estão para ser torturados, e lá eles continuarão a tortura, mesmo a pessoa tendo negado o nome. Eles são mentirosos, não acreditem neles. Então, meus irmãos, não neguem o nome de Yahushua HaMashiach, pois se você negar, você ainda continuará sendo torturado e ainda por cima será lançado no lago de fogo. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Então, guarde tudo que você ouvir aqui nos canais Azeite na Lâmpada e Espírito Santo Ministro, pois aqui você encontrará o maná do deserto. Guarde essa verdadeira sabedoria, pois o azeite que é aqui serão vida para a tua alma. E assim você andará confiante pelo teu caminho, que é entregar a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach. E não tropeçará, porque Deus te sustentará de pé diante dos teus inimigos. A palavra diz: quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Quando você morrer por amor a Ele, sem negar o nome dele, o teu sono, a tua morte será suave. Você não vai ser lançado no lago de fogo, antes receberá o descanso eterno, a vida eterna. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança. Então, assim que você lhe entregar a sua vida, ou que eles te pegarem, lembre-se, o Senhor é a tua esperança. As palavras dele vai te sustentar de pé diante dos teus inimigos, e assim você estará na esperança da vida eterna. A palavra diz: não temas o pavor repentino. A palavra diz: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem guardávamos, na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos. Naquele dia você vai se lembrar das palavras, você vai confessar, e elas te manterá de pé, e você será salvo, você será fiel a Yahushua, será fiel à palavra dele. Não negará o nome de Yahushua. A palavra diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque do monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor, isso é, clamar as promessas de vida eterna e salvação, ele vai livrar essas pessoas, não da tortura, mas te livrará de negar o nome deles, livrará a tua alma de ser lançada no lago de fogo.
Você será torturado, mas você não negará o nome dele. E assim que você morrer, você será salvo, será um sobrevivente. A palavra diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, acordei, porque o Senhor me sustentou. Muitos estarão em seu redor. Famílias se trairão, amigos se trairão. E os que pegarem você para vos torturar serão amigos também, familiares. E os demônios do anticristo. Mas não é para você temer. Eles vão tentar fazer com que não haja esperança na sua salvação. Mas o Senhor será para você um escudo, será a sua glória. E ele exaltará a sua cabeça, pois você se lembrará das promessas dele. E assim você clamará o nome dele. Você vai clamar ao Senhor, e ele te ouvirá desde seu santo monte. E assim que você deitar e dormir, isso é, morrer, você será sustentado pelo Senhor. Você não negará o nome dele. E assim que você deitar e dormir, isso é, morrer, você será levado para a direita de Deus. Estará salvo. A palavra diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você não crê que dando a sua vida a Yahushua, você já está condenado, pois não há outra salvação na tribulação, além de dar a sua vida por amor a Ele. Depois de já ter ouvido o nome Yahushua, Deus não aceitará o seu sacrifício, ainda que você leve, ainda que você leve consigo as promessas, ainda que você morra por Ele. Deus não vai aceitar o seu sacrifício, pois você rejeitou o nome do Filho de Deus, que é Yahushua. Então, quem for orgulhoso e não aceitar esse nome, já está condenado. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinaram de noite. Tenho posto ao Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará seguro, pois não deixará a minha alma no inferno. Louvará o Senhor, pois você colocará diante de si o Senhor. Estará constantemente se alimentando das promessas dele, ouvindo os canais de azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra. Estará continuamente diante dele. Estará com a sua mão à direita dele. E por estar aqui no canal Azeite na Lâmpada, o Maná do Deserto, e no canal Espírito Santo Ministra, recebendo entendimento, se enchendo das promessas e jejuando, você nunca vacilará, que é negar o nome, que é negar o nome dele. E assim o seu coração estará alegre, pois você estará com confiança de que você vai conseguir, pois você traz consigo as promessas, jejuou e se preparou para a hora de consumar a sua vida em sacrifício santo e agradável a Deus. E assim que você fechar os olhos, você será salvo, pois não negará o nome de Yahushua. A palavra diz: não vos deixarei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos de que nada aproveitam aos que a eles se entregam. Por isso que é para você estar somente nesses dois canais, o Espírito Santo ministra e o canal Azeite na Lâmpada, que é o maná do deserto. Pois no tempo da tribulação se levantaram muitos cristos e falsos profetas, e eles trarão a vocês doutrinas várias que desviarão vocês do caminho e vos conduzirão à perdição, o lago de fogo. Mas o Espírito Santo, mas Deus, por seu infinito amor, mas o Espírito Santo, por sua obra e graça, já deixou preparados esses dois canais para que, por meio deles, vocês possam receber as palavras de graça, o entendimento que vos conduzirá à vida eterna, se não negarem, se não negarem o nome de Yahushua. A palavra diz: a tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti, para virares contra Deus o teu espírito e deixar sair tais palavras da tua boca? Então, na tribulação, não fale nada além da palavra de Deus, especialmente na tortura. Esteja constantemente falando apenas a palavra de Deus, as suas promessas, a promessa de vida eterna, as promessas que vos fortalecerão, as promessas que livrarão a sua alma de ser lançada no lago de fogo.
A palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você será torturado, chorará, mas assim que você morrer, a alegria virá pela manhã, e ela será eterna. A palavra diz: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lança alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.